Bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. O tema é o que é que devo saber sobre o subsídio de alimentação. O subsídio de alimentação é um complemento àquilo que é o salário dos trabalhadores, mas será que sabemos e tiramos o melhor partido? É para sabermos mais que é a nossa convidada Ana Sampaio, diretora da delegação da ADECO no Porto. Olá Ana, seja muito bem-vinda. Olá, Karina. Vamos falar de um tema que é muito importante, que é a questão do subsídio de alimentação. E em que é que consiste então o subsídio de alimentação? Ora, muita gente não sabe, mas o subsídio de alimentação é um benefício adicional ao vencimento base, ou seja, qual é o objetivo? É compensar o trabalhador pela despesa que tem na refeição num dia trabalhado. E as empresas estão muito atentas a isto porque é normal que isso seja feito e que isso seja pago, mas não é obrigatório, não é, Ana? Não é obrigatório por lei, é aconselhado que realmente as empresas tenham este benefício. Porque depois as empresas também têm, muitas das vezes, a questão dos refeitórios ou até dão... Exatamente. E aí a empresa pode não dar o subsídio de alimentação. Sim, é uma opção. Não dá o subsídio de refeição, digamos assim, num valor monetário, mas no fundo está a oferecer, a disponibilizar a refeição ao colaborador. Muito bem. Quando nós falamos, e considerando para este ano 2024, nós temos valores. Queria que falasse aqui um bocadinho sobre os valores e aqui o pagamento do IRS e da Segurança Social para as pessoas perceberem lá em casa. Ok, ou seja, para ser mais fácil, muitas vezes as pessoas acham que existe um valor máximo ou mínimo, não é essa a questão. Normalmente quando nós falamos em valor máximos, é referência à isenção, digamos assim, de pagamentos de IRS e Segurança Social. Ou seja, se nós recebermos este valor junto com o nosso vencimento base, até aos 6 euros está completamente isento de descontos. Tudo o que for agregado, ou seja, acima dos 6 euros, é que vai estar dependente destes descontos de IRS e Segurança Social. Se for em cartão de refeição, até aos 9,60 € está isento, acima disso já vai realmente contribuir para estas despesas. E aí falamos de um ponto muito importante que é, primeiro, qualquer pessoa pode ter acesso ao subsídio de alimentação, certo? Sim, se for um trabalhador que tenha um contrato de trabalho numa empresa que ofereça este benefício. Esse contrato tem que ter um prazo específico ou não? Não tem que ter um prazo específico, existem contratos individuais, coletivos, é como eu disse, é mesmo uma opção da empresa pagar este benefício, porque por lei, digamos assim, não é obrigatório. Por Estado, digamos assim, em função pública, vai ser sempre pago porque está contemplado. No setor privado, aí já é um bocadinho diferente, mas é uma opção das empresas. Há bocado tocou num ponto que é muito importante e que há aqui vantagens entre um e outro, que eu gostaria que destacasse aqui também, e ao falar de cada um, que é eu receber o subsídio de alimentação juntamente com o meu ordenado ou receber em cartão. Há aqui benefícios quer para quem recebe, quer para a entidade empregadora, não é? Exatamente. Se nós recebemos junto com o vencimento básico, o que é que vai acontecer? A isenção é menor, ou seja, é só até aos 6 euros. E depois tem uma questão que é, está junto com o nosso vencimento, não é? É uma gestão diferente que nós temos que ter cuidado. Se for em cartão de refeição, dá-nos uma margem maior, porque são 9,60 € que estão completamente isentos deste tipo de descontos. E estes cartões, normalmente, é a empresa que os disponibiliza, não é? Onde nós só podemos utilizar, e aqui também queria que falasse nesse ponto, nós só podemos utilizar em determinadas empresas, não é? Exatamente. Da alimentação, da restauração, não é? Sim, tudo que são superfícies, digamos assim, ligadas à parte da restauração e também, digamos assim, à hotelaria, ou seja, tudo que são grandes superfícies comerciais ou mesmo na parte de restaurantes, bares, cafés. Existem às vezes alguns limites, algumas empresas mais pequenas que não têm esta opção, mas também nos dizem a quanto do pagamento. E, por exemplo, no caso de eu levar o cartão comigo, também podem haver empresas que não aceitem o cartão de refeição, não é? Sim. Há esta particularidade. Sim, é como eu disse, há empresas que depois têm as suas particularidades e que infelizmente podem não aceitar. O ideal é sempre pedirmos para eles experimentarem se é viável, porque assim nós já estamos a contar com aquele valor para o pagamento da despesa de refeição. E quais são as vantagens para a entidade empregadora aqui? As vantagens para a entidade empregadora têm mesmo a ver também com o benefício que está a oferecer ao colaborador. Ou seja, o colaborador não sofre descontos e acaba por ser um benefício que a empresa está a dar muito maior também à pessoa. Tem mesmo a ver com
empresa colaboradora. Muito bem, ou seja, acaba por ser a gestão, a empresa que faz esta gestão também com os colaboradores. Isto muitas das vezes, as empresas que têm um grande número de colaboradores acabam por fazer isto, ou utilizar o cartão refeição muito, ou de uma forma mais usual comparativamente com as outras? Ora, no fundo não existe nada que indique que é algo Há próprio sempre das essas duas grandes possibilidades, não é? Exatamente. Muitas têm, como a Karina disse no início, a parte, por exemplo, de disponibilidade da refeição, vai depender muito do contexto de cada empresa. Muito bem. E quando nós falamos nas empresas e dos colaboradores, falamos em part-time, por exemplo, falamos em teletrabalho, certo. Ou mesmo até trabalho noturno. Queria que falasse aqui do subsídio de alimentação nestas opções, por favor. Claro que sim. Ou seja, quando nós estamos a fazer ou teletrabalho ou trabalho noturno, se nós estamos numa empresa que já dá este benefício, que é o subsídio de alimentação, independentemente de ser presencial ou diurno, vai ter exatamente os mesmos direitos. Quanto ao part-time, é algo muito gerido pela empresa, ou seja, há empresas que normalmente pagam a partir das 5 horas trabalhadas, ou há empresas que pagam, digamos assim, o proporcional. Mas lá está, é uma decisão da própria empresa a maneira do pagamento do subsídio de alimentação. O que é isso do proporcional? Ou seja, imaginemos que uma pessoa só trabalha 4 horas e a empresa decide realmente pagar. Em vez de pagar o subsídio de alimentação para um dia completo, faz o proporcional para as 4 horas, ou seja, metade no fundo. Mas isso caso. então, mais uma vez, nesses casos específicos, também vai muito de acordo com a empresa, não é? Exatamente. Há empresas que, trabalhando 4 horas ou as 8 horas, podem pagar o valor completo. É uma decisão realmente da entidade empregadora. Sendo que, por exemplo, no caso do teletrabalho, o valor é o mesmo? Sim. Os valores não alteram. Não há alteração. E se for trabalho noturno? Normalmente fala-se que a questão das horas por ser noturno poderá ser diferente. Há alguma alteração nesse sentido? No subsídio de alimentação, diretamente não. Existe nas horas a nível de vencimento base, ou seja, existe um complemento que depois vai ser regulado pelo contrato que a empresa tiver. Ou seja, se for a lei geral. É o que nós já conhecemos, se for um contrato coletivo, também é uma questão de analisar. Outra questão que também é muito importante é a questão de, e acontecendo alguma eventualidade deste género, gostava que me falasse se, por exemplo, o nosso ordenado pode ser penhorável e o subsídio de alimentação também pode. Ora, isso é que é uma interessante questão que muita gente às vezes não sabe, que é, se nós recebermos o subsídio de alimentação junto com o vencimento base, vai ficar sujeito a uma penhora. Porquê? Uma penhora é calculada pelo salário líquido mensal. Portanto, significa que se eu receber o salário, o subsídio de alimentação, juntamente com o salário ao final do mês, eu corro esse risco. Exatamente. Se for com cartão, eu não corro esse risco. Não, porque já não está junto com o vencimento base, ou seja, o subsídio de alimentação está completamente resguardado. Isso é muitíssimo importante. Quando eu tiro férias, tenho direito a subsídio de alimentação? Ora, isso não é tão, digamos assim, tão norma, porque lá está, é o que nós falamos até agora, não é um benefício por lei obrigatório, por isso vai sempre depender de cada empresa. Normalmente, nós olhamos para o subsídio de alimentação como um benefício por a despesa de refeição no dia trabalhado, ou seja, se nós estamos ausentes de férias ou por algum motivo ausentes, não vamos receber. Isto, digamos assim, é a leitura mais comum, mas se uma empresa decidir pagar... Nem sempre acontece, não é? Porque Exatamente. Há muito a questão de, se nós temos o contrato e recebemos o salário mesmo estando de férias, o subsídio acaba por existir também, não é? Exatamente, mas como ele é associado ao dia trabalhado em si e à refeição, como nós não estamos a trabalhar, por norma é que não se pague este benefício. Mas se uma empresa quiser fazer... Mas normalmente, por exemplo, imagine, estando de férias 15 dias, recebe-se de 15 dias, mas não se recebe dos outros 15, por exemplo. Exatamente. É isso, não é? Não recebe aquele que está ausente. Exatamente. Recebe só o vencimento base. Quer seja na conta, quer seja em cartão. Ou isso muda? Exatamente. É exatamente igual. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Queria-lhe pedir aqui, para fecharmos da melhor forma, Ana, dicas práticas do seu lado, de uma perspectiva de eu tenho um subsídio de alimentação onde venho juntamente com o meu ordenado e tenho um subsídio de alimentação que eu recebo em cartão, em que acaba por ficar restringida aos gastos, especificamente dentro de determinadas empresas, mas só para aquilo. Onde é que eu gasto melhor? Isso é sempre uma pergunta interessante porque vai depender, digamos assim, também de cada um.
O que nós temos de ter em consideração é, quando está em cartão de refeição, a priori já temos uma gestão mais equilibrada, não é? Porque sabemos que só podemos gastar aquele valor, tudo o que é direcionado para a parte alimentar, não é? Então assim é mais fácil. Junto com o vencimento base, realmente o maior conselho que eu poderia dar era: tentem colocar também numa conta à parte e designá-la como se fosse só para gastos a nível da alimentação, e assim também conseguem fazer um bocadinho melhor esta gestão, porque junto com o vencimento base acabamos por ter a tendência de ter tudo não todo e gastar. É? Exatamente, aí ajuda sem dúvida nenhuma o ter cartão, porque restringe-me só para aquela utilização. Neste ponto aqui, mas se eu tiver com o meu ordenado, uma boa dica, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Karina. Antes de terminarmos, já sabe, gosto de lhe deixar as minhas dicas práticas relativamente ao tema de hoje. Informe-se quais as vantagens que tem entre receber o subsídio de alimentação diretamente com o seu ordenado ou em cartão de refeição. Saiba como tirar o melhor partido e, finalmente, caso a empresa lhe dê de uma forma ou de outra, gaste-o bem. Desta forma terminamos, mas antes deixamos-lhe o e-mail habitual, finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo para nos fazer companhia na próxima semana. Até lá, fique bem!